Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus e o desejo do meu coração é que esse tempo aqui seja bênção na sua vida. Você tem buscado a presença de Deus com sinceridade? A palavra do Senhor diz que quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele se revela a nós. Por isso eu quero que esse tempo, onde nós estamos celebrando a presença de Deus, seja um tempo em que Deus fale com você. Você pode compartilhar esse link com algumas pessoas que talvez serão abençoadas com a sua atitude. E eu quero também desafiar você a curtir essa transmissão. E nós vamos orar, clamando para que Deus fale conosco. Você pode compartilhar seus motivos de oração e nós estaremos orando. Quero que você feche os teus olhos, se você puder, e nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos e clamamos, vem, Senhor. Se manifeste na nossa vida, fale conosco, Pai. Receba em nome de Jesus, ó Deus, a nossa adoração como aroma suave diante do Senhor, Pai. E que a única voz a ser ouvida neste lugar seja do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para rei, oh reino,
Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Você tem compartilhado os seus motivos já aí conosco. Talvez você hoje vai apresentar alguma pessoa ou alguma situação. Aqui na nossa igreja, na última semana, nós fomos desafiados a orarmos mais, porque cremos que a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Se você não acompanhou a mensagem do último domingo, eu quero desafiar você aqui no nosso canal, procurar a mensagem do último domingo ali à noite da nossa celebração, e você vai ser desafiado, mais que isso, está sendo convidado a fazer parte de um mover, de um tempo de oração, onde nós vamos nos revestir do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso vai nos levar a orar mais. Nós vamos orar agora sim pelos motivos que estão apresentando, mas o meu convite é que você se una nesse movimento de oração, de intimidade com o Senhor, de uma busca de um revestimento maior do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor coloque ousadia no nosso jeito de viver a vida. Vamos orar? Pai querido, nós cremos que o Senhor é poderoso, e nós apresentamos pessoas, motivos e situações diante do Senhor. Pai, visita-os com poder, ó Deus, manifestando, ó Deus, a Tua presença e a Sua boa mão sobre a vida desses irmãos. Aqueles, ó Deus, que têm aceitado o desafio durante essa semana de orar ainda mais ao Senhor,
Capacita-os, Deus, e visita-os com alegria vinda dos altos céus, Pai. E que a Tua boa mão de poder esteja sobre a vida deles, Pai. Eu oro por cada pessoa que está conectada, cada família representada. Deus, se manifeste de forma extraordinária, respondendo cada motivo apresentado diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte. Quando a minha vida, a maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte. Por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte. Por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte. Por minha vida, por minha vida. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. Desde a última quinta-feira, nós estamos meditando numa série de mensagens a respeito de José, homem de Deus. Na última semana, nós aprendemos na Palavra do Senhor, através da vida de José, que ele aprendeu a sonhar os sonhos de Deus e nós fomos desafiados a aprender a sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, porque isso irá nos levar a perceber que Deus está agindo na nossa vida. Deus teve planos para a geração de José. José, filho de Jacó, ali junto com os seus irmãos, ele foi instrumento de Deus, ele foi escolhido pelo Senhor para liderar uma nação em tempos de muita dificuldade.
em tempos de muita escassez global de fome, de alimento, e ele se tornou ali, mesmo diante de muita dificuldade, mas por sonhar os sonhos de Deus, ele se torna ali um governador, guiado por Deus, capacitado pelo Senhor para cumprir a sua missão. Por sonhar os sonhos de Deus, ele se tornou o governador do Egito, o segundo maior homem em autoridade ali naquele país. Só que do primeiro sonho que José ele teve, até se tornar o segundo homem mais poderoso de sua época, ele teve de enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades. Mesmo depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, colocado ali dentro de um poço, depois vendido como escravo ali, colocado na casa de Potifar, Deus esteve presente com ele em todo o tempo. Gênesis capítulo 37, no verso 36, a palavra do Senhor vai dizer que nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Depois ali de ser rejeitado, de ter sido ali jogado dentro de um poço sem água, esperando passar ali uma caravana medianita, ele foi vendido e ele para ali na casa desse general, capitão ali da guarda de Faraó. Um escravo que estava jogado num poço seco, foi vendido para um capitão da guarda de Faraó. Mas nós observamos que dentro desse processo todo, Deus estava guiando e dirigindo, cuidando, preparando, forjando José para que os planos do Senhor fossem cumpridos. Nós vemos que, ao conhecer a história de José e o final da história, nós começamos a perceber a boa mão de Deus. Mas quando nós nos colocamos nas mãos, ou melhor, no lugar de José na sua história, ele não sabia o final da história, mas mesmo assim, ele acreditou que Deus, o Senhor, ele estava presente. Lá em Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: Potifar, oficial do Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, o cuidado da sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. O versículo 2, ele vai dizer que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando nós olhamos para a história de José, uma marca que é identificada é a marca da presença de Deus na vida dele. O Senhor estava com aquele jovem, com aquele menino que havia sido rejeitado por seus irmãos, abandonado, vendido como escravo, mas Deus estava com ele o tempo todo. Deus cuidou dele em todos os momentos da sua vida. A grande lição e aprendizado para mim e para você hoje é que o mesmo Deus que estava com José passando por aquelas lutas é o Deus que está presente na minha e na sua vida. É o Deus que está presente quando nós estamos em momentos bons, mas também é o Deus que está presente quando passamos por lutas, quando estamos enfrentando os desertos da nossa vida. Deus, o Senhor, Ele está presente. Você tem percebido a presença de Deus nos momentos de lutas que você tem enfrentado? No momento em que a sua família está passando por dificuldades, você consegue enxergar a boa mão de Deus presente em todo o tempo? Os versículos 3 e 4, a palavra do Senhor vai dizer que quando este
percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Dá uma olhada no que está acontecendo. Aquele capitão da guarda de Faraó observava que existia algo de diferente na vida de José. E isso fez com que ele, sendo-lhe o patrão, sendo o senhor dele, além de confiar, entregou completamente tudo aquilo que possuía para que a gestão fosse feita por José, aquele jovem menino que havia sido vendido por escravos, como escravo. E é muito interessante que a palavra de Deus deixa muito claro, porque Deus estava com José, aquilo que estava sobre a gestão de suas mãos prosperou. E muito mais do que isso, fez com que o seu Senhor o olhasse com bons olhos. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o Senhor nos faz ser bem-sucedido no que nos dispusermos a fazer, porque a boa mão de Deus está conosco, principalmente quando nós estamos debaixo da boa mão do Senhor. Eu trabalhei por mais de 18 anos na Rede Bandeirantes de televisão e sempre, em todo o tempo que eu estive ali naquele lugar, eu tinha uma oração que eu fazia todos os dias. Eu orava para que os meus superiores me olhassem com bons olhos. E eu pude experimentar em todo o tempo que eu estive ali, a minha oração sendo atendida e colocada em prática pela bondade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Deus, Ele colocou gerentes, Deus, Ele colocou diretores que reconheceram o valor do meu trabalho, e eu posso dizer que Deus me fez ali estar muito bem sucedido naquele lugar, porque a boa mão de Deus estava sobre a minha vida. Eu tive oportunidades únicas de testemunhar para diversas pessoas, em diversas situações, que o nosso Deus, Ele era Deus de amor, Deus de cuidado e Deus de misericórdia. Você tem orado pelos seus superiores, por aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre a sua vida, líderes que exercem influência onde você está. Você tem orado e percebido a boa mão de Deus sobre a sua vida? Uma coisa que eu sempre fazia era pedir a Deus oportunidade de testemunhar, e por diversas situações, Deus, o Senhor, Ele me deu essa oportunidade. Eu quero desafiar você a aprender a partir de hoje, orar por aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente escolar, seja na sua faculdade. E eu tenho plena convicção de que Deus, o Senhor, abrirá portas excepcionais, onde você poderá testemunhar quem é o seu Deus e aquilo que Ele está fazendo. O superior Potifar olhava com bons olhos para a vida de José. O versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em sua casa como no campo. Olha que texto extraordinário. A bênção do Senhor estava sobre aquela casa por causa da vida de José. Eu tenho uma pergunta para você e um questionamento para que você possa refletir aí dentro do seu coração. A empresa que você trabalha, o ambiente de trabalho que você está ali colocado, tem sido abençoado por causa da sua presença? Aquele lugar tem se tornado um lugar melhor por causa da sua presença, pelo funcionário que você é? Você tem aproveitado as oportunidades de testemunhar do amor de Deus, de testemunhar de Jesus, ali onde você está? Queridos, quando Deus Ele tem planos para a nossa vida, nós entendemos que o nosso ambiente de trabalho é lugar que Deus nos colocou ali. E eu poderia até, fazendo um paralelo, é terra santa. É terra que o Senhor nos colocou para sermos usados pelo Senhor ali naquele lugar. A família que Deus nos colocou é um ambiente que Deus deseja que eu e você nós testemunhemos, para que a nossa vida possa exalar
aquilo que Deus é em nós, e as pessoas ao nosso redor serão abençoadas por causa da nossa vida. A bênção sobre a vida de José era consequência de Deus estar presente na vida dele, porque o Senhor estava com ele, diz o texto, o tempo todo. Agora, quando nós olhamos para essa história, ela não acaba por aí. Mesmo José tendo experimentado a boa mão de Deus sobre a vida dele, isso não o isentou ou não o poupou de passar por momentos difíceis. Eu quero continuar lendo para você ali em Gênesis, no capítulo 39, o restante da experiência da vida de José ali na casa de Potifar. A partir do verso 6, ali a parte B, a palavra do Senhor vai dizer que José, ele era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou-o pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em suas mãos, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. Olha a batalha, a luta que José estava enfrentando. É muito interessante que quando nós lemos o texto em que conta o momento em que ele é tentado ali pela esposa de José, existia algo de diferente no coração de José, que era o temor do Senhor. Ele resiste às tentativas diversas daquela mulher, e a palavra de Deus diz que ele tinha um entendimento muito claro de que ele não poderia fazer aquilo porque estaria executando algo contra o seu Deus, além de estar fazendo algo contra o seu Senhor. Mas mais uma vez um período de luta, um momento de batalha na vida de José, pois ele foi injuriado, mentiram contra ele e por causa disso ele vai parar mais uma vez ali numa prisão de uma forma injusta. De verdade, se eu fosse José, eu diria: poxa, agora que eu estava me ajeitando aqui na casa do capitão aqui de Faraó, agora que as coisas começaram a melhorar, tinha que acontecer isso. E talvez o meu coração ali iria reclamar muito por causa da injustiça. José ali naquele momento, ele começa a enfrentar mais uma dor, uma outra dor. Depois da rejeição que ele já havia ali, experimentado pelos seus irmãos, ele começa agora a sentir a dor da mentira, da calúnia e da injustiça. A postura de José mostra o caráter de José e o desejo que ele tinha de fazer aquilo que era correto, mesmo quando injustiçado e mentindo, as acusações foram lançadas contra ele. José sabia que aquele pecado não era somente contra o seu patrão, contra o seu senhor, contra Potifar, mas contra Deus.
Aqui existe uma lição da atitude de José para a minha vida e para a sua vida. Mesmo quando ninguém estava olhando, José se apresentava de forma íntegra diante das pessoas. Ele se apresentava de forma íntegra diante das pessoas, mas sobretudo diante de Deus, porque existia o temor do Senhor no coração de José e não permitia que, mesmo diante da dor da rejeição, ele tinha várias justificativas para lamentar ou talvez cometer aquele pecado, da calúnia, da mentira. Isso não tornou razão ou não se tornou razão ou justificativa para que ele vivesse uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, fazendo escolhas ruins. Muitas pessoas em nossos dias acabam sofrendo, tendo dificuldades no seu jeito de viver a vida e acaba mergulhando num lamaçal de pecado, de alguma forma como se fosse justificativa para escolher uma vida de destruição dentro do seu próprio coração. Existem pessoas que vivem ao nosso redor, que por causa das circunstâncias, dos acontecimentos, acabam por se entregar a uma vida de destruição, fazendo escolhas ruins, piorando ainda mais um ambiente ou uma situação que já é difícil. Pessoas que às vezes tentam justificar as suas más escolhas por causa de sentimentos de injustiças, coisas que aconteceram em suas vidas e que essas pessoas acabam por procurar culpados o tempo todo. Pessoas que às vezes vivem com a sensação de que o mundo deve algo a mim. José, ele não permitiu que aquela proposta, a proposta da esposa de Potifar, roubasse aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Existia no coração de José algo que era o temor que o impediu de fazer ou de cair naquela tentação, naquela tentativa de sedução da esposa do seu senhor. Quando você está diante de uma proposta ou de uma oferta parecida com aquilo que aconteceu com José, como você tem agido? Será que às vezes você tenta se aproveitar de situações na sua vida, mas que isso vai levar para o seu coração, ao invés de bênção, vai trazer destruição? Talvez você ali no colégio, quando está fazendo uma prova, ou na faculdade, onde você se sente tentado, a colar naquela prova, ou a plagiar um trabalho, você tem caído nessa tentação. Ou talvez você mesmo, numa tentativa de sedução que você foi colocado, como você tem agido na sua vida. Uma coisa eu quero dizer para você, que da mesma forma como Deus estava com José, o Senhor está contigo, e Ele é aquele que dá a possibilidade de eu e você escolher pelo livramento que o próprio Senhor, Ele vai nos dar. Nós temos que aprender nos momentos em que formos tentados, nós colocarmos em prática a palavra de Deus, para que aquela tentação ela não se torne pecado e nos afaste ainda mais da presença do Senhor, trazendo mais destruição para um ambiente que às vezes já está caótico. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, ele fala a respeito de nós resistirmos ao diabo, nós dizermos: não, esse tipo de proposta sedutora não é o que eu desejo para a minha vida, não é o que Deus tem preparado para mim. Qualquer tipo de proposta que vão contra ou que irá contra aquilo que Deus tem para a minha vida, nós temos que resistir. Isso pelo temor do Senhor e por termos a convicção de que a boa mão de Deus está sobre nós e que aquilo não irá nos abençoar. A ferramenta mais poderosa que irá nos ajudar em momentos de tentações, sejam elas quais forem, é a palavra de Deus. Conhecer essa palavra e colocar em prática os seus ensinamentos na nossa vida.
O coração de José desejava ser fiel a Deus, ser fiel ao seu Senhor. E mais uma vez, José vive uma situação em que aos olhos humanos parecia ser ao fim, parecia ser o fim. Ele sai daquele poço, é colocado nessa casa onde ele era bem sucedido e de repente ele acaba mais uma vez dentro da prisão. Aos olhos humanos a situação, e quando eu me coloco no lugar de José, a situação de José era muito delicada. Ele estava ali vivendo agora numa prisão de forma injusta. Só que Deus, o Senhor, Ele transforma aquela tragédia em uma oportunidade e que José, ele foi usado por Deus. Deus, o Senhor, tinha planos para a vida de José naquela prisão. Da mesma forma como Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, onde nós estamos. Creia, Deus está presente. Lá em Gênesis 39, a partir do verso 20, a parte B vai dizer que José, ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Você percebe que, da mesma forma que Deus estava com José e a casa de Potifar ela foi abençoada, José agora na prisão e aquele lugar é abençoado. Queridos, quando Deus ele está conosco, não importa onde nós estamos, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. O bom perfume de Cristo irá exalar através de nós por causa do Cristo que vive em nós, do Espírito Santo de Deus que vive dentro do nosso coração. Portanto, não importa onde você esteja hoje, se a boa mão de Deus está sobre você e você está debaixo da boa vontade do Senhor, a bênção de Deus estará sobre você. Se você se mudar de cidade, se mudar de emprego, a boa mão de Deus continuará com você. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo que o Senhor estava com ele naquele poço seco. O Senhor estava com ele quando ele estava na casa de Potifar. O Senhor estava com José ali naquela prisão. Você vive com essa convicção de que Deus está com você o tempo todo? Mesmo nos momentos, talvez aos seus olhos mais sombrios, você percebe a presença de Deus no seu lado. Quando o seu coração dispara por medo de uma situação ou angústia por estar vivendo um momento em que você não tem o controle, você percebe a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você consegue enxergar o Senhor mesmo quando tudo aos olhos humanos parece estar dando errado? Você consegue enxergar esse Deus que te ama e está presente? Quando eu olho para a história de José mais uma vez, ele é reconhecido por seus superiores e Deus o honra, fazendo com que aqueles que estavam exercendo liderança sobre ele o olhassem com bons olhos. E eles, por confiarem em José e perceberem que existia algo de especial, que era a boa mão de Deus, entregava tudo aquilo para que ele pudesse fazer gestão. O versículo 21 e 22, a palavra do Senhor vai dizer: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O desafio talvez hoje, ao olhar para a sua vida e ao olhar para a história de José, é você identificar a boa mão de Deus sobre aquilo que você tem feito. Naquela prisão, Deus usa a vida de José. Aquela prisão foi ali o trampolim onde ele revela o sonho de Faraó e o que o levou a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Nós vamos falar mais disso na próxima semana. Mas a lição que fica para o meu coração e para o seu coração
nesta mensagem, através da história de José, é que existia um valor no coração de José. E esse valor era a dependência de Deus. E isso o levava, mesmo passando por provações, a aproveitar as oportunidades que Deus, o Senhor, estava dando a ele. Mas uma característica que pode ser identificada nessa história é que José ele era totalmente dependente do Senhor. Nos momentos de tristeza, nos momentos mais sombrios, ele confiou em Deus e experimentou a boa mão de Deus. Mesmo quando a tentação bateu à porta do seu coração, José ele acreditou que Deus estaria com ele e que o livraria daquela injustiça, daquela calúnia e daquela mentira. Quais são as batalhas que você tem enfrentado hoje na sua vida? Quais são as calúnias, mentiras que têm sido lançadas sobre a sua vida? Talvez, diferente de José, em algum momento aí na sua história você cedeu a alguma tentação e fez escolhas ruins e talvez hoje Deus deseja libertar você desse pecado, de todo o peso da culpa, para que a presença de Deus e a boa mão do Senhor esteja sobre você. Qual é a sua realidade hoje? Talvez você possa estar enfrentando no seu coração ou talvez na sua história a dor da rejeição, como José um dia ele enfrentou, ou talvez a dor da injúria, da mentira. E isso talvez tenha feito mal ao seu coração há muito tempo. E hoje Deus, o Senhor, Ele dá a oportunidade de, como José, você fazer as escolhas certas, identificando a boa mão de Deus e caminhando o restante dos seus dias debaixo da boa mão do Senhor na sua vida. Deus, Ele conhece os seus sentimentos. Ele conhece as suas tristezas, mas Ele deseja tirar todos os sentimentos destrutivos para que a presença de Deus e a paz do Senhor possa reinar dentro do seu coração. Quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por batalhas, quando nós estamos passando por provações, nós precisamos colocar em prática a nossa dependência do Senhor. Confessar ao Senhor aquilo que tem nos machucado, nos ferido e permitir que o Senhor Ele retire toda a dor do nosso coração para que a presença do Deus Todo-Poderoso possa tomar conta do nosso jeito de viver a vida. O que aconteceu com José ali foi ele olhar para uma situação de batalha e de provação com o olhar da dependência de Deus. E Deus o honrou e o tirou daquele lugar que ele foi colocado em injustiça e o usou poderosamente para ser bênção na vida de uma nação. E não só na vida de uma nação, na vida daqueles que agiram de forma errada contra ele. Que a presença de Deus possa levar você a entender o amor de Deus, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Talvez o Senhor dá a oportunidade para você hoje de apresentar as injustiças e a dor da injustiça que um dia tomou conta do teu coração. Existe algo que você precisa apresentar ao Senhor? Talvez o que você precisa apresentar ao Senhor é o seu pecado, que um dia você caiu, e pedir perdão para que o Senhor possa restaurar completamente o seu jeito de viver a vida. José, ele estava sendo forjado por Deus. Ele estava sendo preparado pelo Senhor, porque Deus tinha grandes coisas preparadas para ele. Talvez Deus ele esteja tratando o seu coração hoje, onde você está, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Fale com Deus, fale com o Senhor e se entregue completamente nas mãos dele, em nome de Jesus. Transforma-me conforme
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu espero do fundo do meu coração que Deus tenha falado com você, que talvez neste tempo de provação que você esteja vivendo, você possa exercitar a dependência do Senhor no seu jeito de viver a vida. Eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo às 9 na Escola Bíblica e também às 19h30 na nossa celebração. E não se esqueça do nosso compromisso de oração. Busque a Deus intensamente, ore ao Senhor. Faça com que esse movimento de oração que o Senhor tem colocado à nossa disposição faça de nós ainda mais homens e mulheres que temem ao Senhor e desejam a presença de Deus em nós. Que o Senhor nos revista com o poder do Espírito Santo para que nós sejamos as testemunhas fiéis que Ele deseja que sejamos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e por onde você andar, a presença de Deus se manifeste através de você. Deus o abençoe.